que vai ser igual na época de Noé. Poucas pessoas. O apóstolo Pedro escreve, né, e relata que o próprio Senhor Jesus disse isso. Ele fala também, o apóstolo Pedro, que será igual na época de Noé. Então, é difícil da gente querer acreditar, né? Como na época também, mas na época também não acreditaram e aconteceu, né? Sodoma e Gomorra. Temos que olhar as vestes espirituais, as vestes físicas, lógico, e as espirituais também, se não estamos em falta. Porque às vezes estamos usando as vestes humanas corretas, mas na alma da pessoa, no espírito, ela está em dívida com Deus em alguma coisa, então ela está deixando a desejar, né? Está também com as vestes físicas, mas espirituais está faltando. Tem que ser corpo, alma e espírito, vigiar da onde é que está errando. Não pode, né, tá em convivência muito com esse tipo de gente assim, que usa. Tem mulheres que usam, entenda, só quando tem jeito mesmo, lógico, quando a pessoa, mas está convivendo todo o tempo, está ali. Por exemplo, a pessoa entra com uma mulher com short apertado, ali é um demônio que está usando a pessoa. Demônio, a pessoa não sabe às vezes, né? Ou não quer acreditar, mas não deixa de ser a verdade que o demônio esteja ali. E vai causar uma influência na vida de quem está ali. Se eu estiver todo dia com aquela pessoa, todo dia ali estiver entre linhas, com amizade, saindo junto, se eu estiver fazendo isso, aquilo, aquele demônio vai influenciar a minha vida. Eu vou estar. A palavra de Deus manda a gente não ter negócio com gente desse tipo. Negociar, andar, sair com gente desse tipo que não é da mesma fé. A palavra de Deus ensina isso. Manda se santificar. Era proibido o povo ir para o Egito, ter contato com alguém do Egito. Por quê? Porque o povo do Egito se pintava, se maquiava, adorava outro Deus, todo tipo de coisa. Entenda, a pessoa lidar com demônio, não está lidando com gente não. A pessoa está lidando com algo espiritual, que é mais forte do que eu sou pecador. Os demônios têm poder de persuasão. Não, eu vou resistir, eu vou estar aqui, não resistir não, irmão. É algo espiritual. Só o fato de estar ali no ambiente com um bocado de demônio, se você passar muito tempo, o demônio acaba entrando na sua mente. A mesma coisa se você for ouvir uma batida, uma música mundana, né? Fica na sua mente aquela música. É espiritual, nem que você não queira, mas entra na sua mente a música. É espiritual. Se você olhar para a televisão, ela for assistindo a televisão, você já sente algo entrando em você, você já fica tribulado. Faça o teste para você ver. Aliás, não faça não, né? Não faça o teste não, porque você já fica. Às vezes eu estou por aí, lá no trabalho, alguém liga, eu desligo. Aí às vezes eu passo o óleo, está falando alguma coisa, eu já sinto umas coisas entrando na minha visão. Aí eu oro. Não é brincadeira, é espiritual, entenda isso. O mal está ali, ele passa, é espiritual. Porque somos carne, somos pecadores, de qualquer maneira está atraindo ele. Tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, tá com esse tipo de gente. No desagrada a Deus. Põe na sua cabeça. Desagrada, o anjo sai, o Espírito Santo sai. Desagrada, a pessoa fica desprotegida, desagrada do Espírito Santo. E se ela sempre persistir naquilo ali, o Espírito Santo vai se afastar. Ele é santo, não está em ambiente desse tipo. Ele não quer seus filhos andando em bar, andando em canto nenhum. Eu deixei de andar, até porque a gente comprar alguma coisa no canto, né? Só parar ali e comprar, isso já aborrece a Deus. Em certos locais, que Ele é santo.
E ali tem muito demônio, a gente nem sabe, nem vê. Se visse, então aprendam isso. E vai ser igual na época de Noé. O próprio Senhor Jesus está dizendo. Vai ser pior, no sentido que ele fala, né? A Corazim, ele fala, quando ele envia os apóstolos de 2 em 2 discípulos, ele diz: a casa que não vou receber, bata o pó dos pés e vai embora, porque eu digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se tornou, seja mais sério, porque naquela época Cristo não estava andando na terra pregando. Hoje está andando pregando e estão rejeitando. Ou seja, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Jesus disse que a rainha do sul, né? A rainha vai vir e vai acusar as pessoas. Dizer: ó, se eu tivesse tido a chance que vocês têm da graça, eu tinha me salvado. Que vocês tiveram essa geração. Ele diz: no dia do juízo ela vai se levantar e vai acusar. Ou seja, foi mais sério o negócio. É dado mais oportunidade, mais graça, mas se vacilar, o castigo é pior. O apóstolo Pedro diz: quanto mais, se na lei de Moisés, por 2 testemunhas, a pessoa era morta com pedra, apanhava até morrer, e lógico, ia para o inferno, né? A pessoa está no pecado, morrendo. Imagine o castigo que a pessoa vai ter, aquele que pisar, maltratar o Filho de Deus. Se pela lei a pessoa era apedrejada, imagine maltratando o próprio Deus, pisando, rejeitando. É pior o negócio. Mas o diabo passou um falso evangelho para nós, que aprendemos isso, e está passando aí que Jesus ama e que a pessoa vai ser salva todo jeito. Não é bem assim, não. Isso é mentira do diabo. Se não cuidar da lei, Deus está mostrando aí. Mostrou várias vezes. Grava esse aí, grava os outros, grava aqueles outros, para a gente botar. Grava, essa semana eu quero. Grava aqueles outros primeiro, que é Deus revelando que estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. O Espírito Santo que está nos guiando. Não olhe para as outras pessoas, até para da família que não está assim. Ore por ela, mas não cometa erro junto com ela. Tem gente que fica, não sei o que. Se a pessoa não concorda, não ouça essa pessoa. Não ouça essa pessoa que não concorda com as coisas da igreja. Não dê ouvidos a ela, porque senão, se ela está caída, você também vai cair. Se você for dar ouvido, como é que você vai levantar ela, se você vai cair junto com ela? Já está dependendo de você. Então não dê ouvido a esse tipo de gente que não concorda com a igreja, que é o mal para a igreja. Quem não concorda porque está, né? Ore para daqui a por diante. O momento é seu, a oportunidade é sua de servir a Deus e ser grato. Quem sabe, como Ele é fiel, será misericordioso com a sua geração. Está escrito. Mas se você vacilar agora, vai vacilar junto com a pessoa. For dar ouvidos, não dê ouvido gente que fala mal da igreja santificada, não. Nem queira contato. Se der, não der, a última maneira faz isso aqui, pronto, tchau, vai para lá, para aqui. Convida para a igreja, não, então pronto. Adverte. Não concorde, porque senão você vai vacilar. É mais fácil você vacilar do que ela, porque você já conhece a verdade mais do que ela. Mais fácil você papocar primeiro do que ela, e ela depois. E pode ter certeza que é desse jeito. É desse jeito. Queria pensar eu que não fosse, mas é. O que eu posso fazer é cuidar de mim. Faz tempo para o Espírito Santo dizer: cuide cada um da sua alma. Ore pela dos outros até o ponto de não prejudicar a sua.
Se Jesus voltasse agora, ou o diabo viesse pegar a pessoa agora, a pessoa deixa de vir para a igreja para resolver outra coisa no feriado. Nem que não seja brincar carnaval, mas trocou a igreja. Se no feriado que tem que ter na igreja mesmo. Aprenda isso. Feriado é cheio de demônios saindo para fazer o que é mal. Feriado só serve para isso, é de Satanás, para interter as pessoas com qualquer outra coisa, menos duvido que estão atrás de Deus, duvido, aonde estiverem. Não é só aqui não, aqui está aqui tem todo mundo. Estou falando das igrejas mesmo, mundana é que é mesmo. Você pode ir na igreja mundana na época do carnaval, do feriado, não tem ninguém, é fechado. Aqui tem muita gente, está todo mundo aqui praticamente. Ou seja, distrai o povo com alguma coisa, para eles agirem poderosamente nesses carnaval, nesses feriados. Só carnaval não, Semana Santa. Você vê os resultados. É diferente do resultado dos outros dias, né não? É inteligência isso aí, Deus dá inteligência a gente. Olha o resultado que acontece no feriado e fora do feriado. Se acontece o resultado mais negativo, quer dizer, quem foi que fez isso aí? Teve mais demônio agindo. Lógico, não é Deus que vai matar o povo agora e roubar? Quem mata, rouba, destrói é Satanás. Para o povo gastar o dinheiro todinho, gastar saúde, ficar doente. Por isso que é cheio de feriado e todo dia é dia de alguma coisa. De uma, duas, três, quatro coisas, né? Não pode olhar, vá buscar na internet. Hoje é dia de quê? Tem no mínimo duas coisas, é dia de alguma coisa. No mínimo duas. Tem dias que é 3, 4, 5 coisas que é dia. Dia não sei de quê, dia não sei de quê, dia do índio, dia não sei de quê, todo mundo tem dia. É dia do motorista, é dia do professor, é dia do índio, dia do policial, dia de sei o quê, dia de sei o quê, dia de todo mundo. Tem que ter sabedoria. Não está na hora da gente estar se olhando para as outras coisas, não. Eu queria que não fosse, mas vai ser assim. O próprio Senhor disse que assim, igual na época de Noé, poucas pessoas de milhões, 8. Ló também, só um grupinho. A gente olha e vê um bocado de gente dessa sofrendo, que vai sofrer. Dói, pensa que não dói em Deus, se dói na gente, que no Senhor Jesus é que dói mesmo. Porque Ele é muito mais sensível que a gente, amoroso. Mas não tem outro, por isso que Ele veio já morrer atrás de nos livrar disso aí. Porque se for fazer o que é contrário à vida, à santidade, vai ter isso aí. O resultado de que se rebelaram contra a vida, a santidade, é todo este mal que você vê. Todo este povo que vai sofrer, queimar e ir para o inferno, que já está lá e vai mais gente, ser quase 8 bilhões de pessoas. Todas essas pessoas estão lá, não é porque Deus quer, não. Estão lá porque o pecado jogou elas lá. E elas foram andando, acompanhando o pecado, gostando. Por isso que Deus mandou Jesus para acabar com isso aí. Pecado é mal, rebelião é mal, lutar contra a santificação, ser mundano é mal, traz sofrimento para a pessoa e para milhões de outras pessoas. Aí depois, bichinho, chorando, porque não se conserta. Faça a sua parte, ande na santificação, corpo ao Espírito, busca a graça do Cordeiro, faça o que é certo. Porque vai refletir em você e nas outras pessoas que você fizer que é errado. A concordância do pecado, a comunhão colui com o pecado, com a rebelião, com o mundanismo, vai acrescentar mais gente para sofrer ainda. Você vai ser responsável e vai pagar também no inferno com 2 sofrimentos a cada alma que você alimentou o pecado. Qualquer um que for pagar o pecado, se não se arrepender, se morrer, vai ser angustiado lá e lembrar que por aquela ação pecaminosa e concordância dele, quem sofreu essa, tudinho lá.
e vai receber o castigo por tudinho. E assim por diante. Ele dá justa recompensa. Vai lá para trás, ele dá justa recompensa. Temos que estar de olho nisso. Tem que fazer cada um a sua parte. Se cada um fizesse, era mil maravilhas. Mas cada um faz a sua parte errada na coisa, o outro vai sofrer. A criança está sofrendo lá no lixão, está sofrendo miséria, dor, morre muitas vezes, vai para o inferno, sem oportunidade, sem nada, por causa de quem? Por causa do governo que é corrupto, por causa do pai que já é grande, não quer fazer o que é certo. Todo mundo tem a parcela de culpa, todos têm. Uns têm mais do que os outros, lógico. A pessoa que está grande, né, que já tem responsabilidade, quem ensinou ela, quem é responsável por governar ela, o governo todo vem de todo canto, toda a responsabilidade, cada um vai colher a responsabilidade por esse sofrimento. As pessoas no hospital morrendo sem oportunidade por causa que desviam o dia. Todas essas coisas contada, é anotada, é filmada, tá lá. Você teve participação nisso, o outro também que desviou, o outro concordou, o outro que fez, o outro que, todo mundo tá lá, tudinho tá lá. Por isso que o servo de Deus não pode propagar o que é errado, nem fazer, tampouco fazer, quanto imagine propagar o que é errado. Aprendam isso, que quando faz o que é certo, está glorificando a Deus. Cuide da alma de vocês. João capítulo 7, versículo 10. João capítulo 7 de João, o Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 10. Espírito Santo, fala ao nosso coração, meu Senhor, em nome de Jesus. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, né, Jesus, não publicamente, mas como em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns: ele é bom. Mas outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém, no 17, quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Diga glória a Deus, né? Glorifica o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, está vindo buscar a sua igreja, que está aqui na pessoa divina do Espírito Santo. Jesus, né, foi ao templo ensinar, né, vou ser mais breve, e os fariseus, eles
indagavam: como ele sabe de tanta coisa, né? Doutrina é ensinamento, são ensinamentos. Como eles têm tão grande sabedoria, ensinamentos que supera a nosso entendimento, sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, ou seja, do Pai do céu. Por isso que eles se maravilhavam, porque o céu é superior à terra. Porque os ensinamentos do céu se sobrepõem aos ensinamentos da terra. Quem sabe os ensinamentos do céu, sabe os ensinamentos da terra. Se você sabe a doutrina verdadeira de Cristo, os ensinamentos de Deus, o que agrada a Deus, e você fizer, você vai também se sobressair na terra. Você vai saber analisar tudo que há na terra e vai saber dar uma opinião verdadeira, sem nunca ter conhecido aquilo ali, ou estado. Se você sabe os ensinamentos sagrados de Deus, você vai saber discernir tudo que você tem que fazer aqui na terra. Surgir uma situação, você vai saber analisar e vai saber dar o seu parecer. E esse parecer, se for de acordo com a palavra de Deus, ensinamentos, a doutrina do céu, vai ser o parecer verdadeiro, vai gerar concordância, vai gerar perfeição, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o céu é superior à terra, que a Bíblia diz. Tudo é dado aos homens, vem do céu. A sabedoria suprema. Então, se Jesus estava falando o que ele ouviu do Pai, o que o Pai exige lá no céu, o que os anjos fazem, que os habitantes do céu fazem, vivem e pensam, ele veio nos ensinar como é que é lá. Para a gente seguir. E quando a gente segue, vai gerar aqui perfeição em tudo que a pessoa fizer. Concordância vai gerar livramento, porque a palavra de Deus é poderosa, eficaz, é eterna. A pessoa vai se sobressair em todas as decisões que ela tomar, em todas as áreas e os caminhos dela. Ela vai decidir corretamente, segundo a doutrina de Deus, segundo o que agrada a Deus. Se ela fizer, ela vai se sobressair em qualquer área da vida dela e caminho. Se ela fizer, se ela viver. Se torna a pessoa abençoada. Ou seja, ela se torna aqui da terra um cidadão celestial do planeta céu. Ela não pertence à terra se ela viver essa doutrina, a santa doutrina do céu, como Deus exige que viva, com amor, com carinho. Se ela viver, ela não é um cidadão terráqueo, terreno. Ela pertence ao céu. Se ela pertence ao céu, os anjos vão estar com ela, o dono do céu, que governa o céu, vai estar com ela, ela vai estar sob a autoridade daquele que governa o céu, o planeta céu. E se o planeta céu é superior, então ela vai se sobressair em tudo aqui na terra. O pecado não vai ter poder sobre ela, as armadilhas de Satanás, nem nada, porque ele vai livrar ela em tudo, porque ela está seguindo a doutrina santa, a santa doutrina, os santos ensinamentos. Ela está vivendo. Ela é um cidadão do céu. Ela vai ser resgatada quando for ser destruído o céu, a terra. Quando a terra for ser destruída, ela vai ser resgatada. Quando ela chegar o término dela nesse planeta,
ela envelhecer ou morrer antes, ele vai vir buscar ela. Ele vai providenciar tudo o que discerne para comida, bebida, alimento no corpo dela, a alma dela, o espírito vai ser alimentada por ele, por tudo do céu. Sempre vai vir anjos que são soldados, são de outro planeta céu. Vai vir a manda do rei para livrar a pessoa, para alimentar ela, para fazer tudo, porque ela é um cidadão do céu. Porque ela segue as doutrinas celestes. E lógico, depois que ela terminar de viver aqui os ensinamentos celestes, ela vai para lá, mora eternamente. Amém? Porque este planeta está tomado pelo inimigo, né, espiritual. Estão sendo testados. Então aquele que vive a doutrina, Jesus disse que a doutrina não é do Pai, é dele, os ensinamentos é do Pai, e ele está ensinando. Se alguém fizer, vai ser um cidadão celestial. Aí ele diz: se alguém quiser fazer a vontade, aí ele ainda diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, que eu estou ensinando ou não. Se você tiver certeza que essa doutrina que eu estou ensinando é dele, se você fizer, você vai agradar a ele. Ele está dizendo que quem fizer a doutrina que ele está ensinando, os ensinamentos, seguir, vai ser abençoado aquele que seguir os ensinamentos. Vai agradar quem? A Deus. Que foi Deus que mandou ele trazer, lógico. Se ele, vá lá e ensine aqui, diga que tem que entrar, só entra só assim, só me agrada desse jeito. Ele veio e veio fazer. Se a pessoa fizer, vai agradar o Pai, e o Pai vai autorizar a entrada dela no reino celeste, mediante o sangue do Cordeiro. Estou falando de ensinamentos, que os seus ensinamentos, lógico, né, são ensinamentos, e está incluso o que? Está incluso a graça, está incluso a obediência ao Evangelho, não está não? Cristo não veio ensinar isso? Ele ensinou mais do que curou. Você acha que ele passou o dia todo curando o povo? A Bíblia diz que o povo sentava e ele passava o dia ensinando, o dia todo ensinando, durante 3 anos, para as pessoas aprenderem e fazerem, e orando logo, fortalecendo, alimentando com pão, com peixe. Então, os ensinamentos, a doutrina celeste que Jesus nos ensinou e nos ensina na Bíblia através do Espírito Santo, temos que seguir esses ensinamentos. Que um desses ensinamentos que ele nos falou, que a gente tem que se arrepender para poder alcançar a graça, não é não? Então, temos que seguir a doutrina do céu. Qual é a doutrina do céu? O que é que o céu exige para que eu entre lá? Primeiro, que eu me arrependa de propagar o pecado para poder Jesus lavar a pessoa e levar. Então é um ensinamento que ele deu, está escrito, e a pessoa tem que fazer. Se ela não fizer, ela não vai alcançar a graça de Deus de maneira nenhuma. Se ela perseverar em pecar, se ele está mandando, o ensinamento é mandar o quê? Se arrepender. O ensinamento é não propagar a prostituição. E ela está propagando, mostrando as pernas. O ensinamento é não propagar a prostituição. Ela mostra as pernas, usa roupa curta, apertada, põe maquiagem, põe batom para chamar mais atenção. O ensinamento é não ser idólatra. Ela idolatra ela mesma, idolatra os outros, idolatra cantor, idolatra o mundo, quer sair. E por aí vai. Os ensinamentos é obedecer, respeitar a palavra de Deus, ir para a igreja, se congregar, ela não vai. Esse é o ensinamento ali na Bíblia. É respeitar o altar, respeitar o pastor, as autoridades pastorais do governo, não se rebelar.
ela faz? Não, isso é ensinamento, é doutrina do céu. A doutrina diz que Lúcifer, os ensinamentos caiu pela vaidade, e a pessoa é vaidosa e luta mais ainda pela vaidade. É ensinamento, é doutrina, está na palavra. Então, se a pessoa não fizer, não largar isso aí. A doutrina diz que toda glória, os ensinamentos de Deus, a doutrina lá do céu diz que toda glória é dele. Os anjos são, tem um anjo, o menor anjo lá é um Deus aqui na terra para todo mundo, de poder e de glória. E o maior, grandão, tão cheio de poder, se curva no Cordeiro e dá honra e toda glória ao Cordeiro. Não recebe adoração humana. E aqui o homem é exaltando o outro homem, é adorando o outro homem, principalmente as autoridades. Quero agradecer, não sei quem, passa aqui umas 10 mil folhas agradecendo as autoridades que estão presentes, exaltando. Exalta a beleza, exalta a sabedoria da pessoa, exalta tudo, a força, a inteligência. Ou seja, a doutrina do céu é totalmente diferente da doutrina dos ensinamentos terrenos. Pagar o mal, né, com o bem do céu. O terreno não, ele me fez isso, eu vou fazer do mesmo jeito. E por aí vai. São vários ensinamentos celestes que os humanos são totalmente contrários. Por que é contrário? Porque o diabo é inimigo de Deus, inimigo é oposto. Então ele diz: se a pessoa quiser agradar a Deus, receba esses ensinamentos e viva eles, que você vai agradar, porque não são meus, são dele. Ele pediu para me falar para vocês fazerem. Se vocês fizerem com amor, com gratidão, vai agradar a ele. É isso que Jesus está dizendo. Mas se recusarem e fizerem, e a doutrina, os ensinamentos do céu são santos ou são pecaminosos? Santo como Deus, e todos que vivem lá são santos. E os ensinamentos da terra são pecaminosos ou são santos? Todo mundo sabe que é pecaminoso, que a terra não tem o que oferecer, a rua. Então eu tenho que usar a minha inteligência que Deus me deu e procurar saber quais são os ensinamentos santos, sadios, que pode, com certeza é diferente dos ensinamentos terrenos, e viver e fazer. Deus deu inteligência para todo indivíduo para fazer isso aí. E a pessoa não faz, não olha e diz: não, isso aqui é bom, aquilo não presta. Não vai fazer uma prova? Não, isso aqui não, é isso aqui, não marca. O que é bom, o que é ruim para ela não quer, pode passar até para os outros, mas para ela não quer. Mas o que é bom ela quer. Então tem discernimento de saber que os ensinamentos do céu, as doutrinas do céu são santas, são diferentes dos ensinamentos doutrinários da terra, que são malignos, que o maligno é mal, já está dizendo que é mal, não é coisa boa, e que eu tenho que largar e tenho que seguir os ensinamentos bons, celestes, que Jesus veio deixar, que são santos, são totalmente contrários o que eu aprendi no mundo que eu vivo. Eu tenho que ter essa inteligência, eu tenho que ter esse pensamento, aí seguir os ensinamentos celestiais, que são santos, totalmente diferentes, com amor, com gratidão, se humilhar aos pés do Cordeiro. Aí sim ele vai honrar e vai lavar a pessoa, vai cuidar, preparar para o reino celeste. Amém? Então, vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, porque Ele morreu para nos ensinar essa doutrina, esses ensinamentos santos para a gente viver. E muitos aí não querem viver esses ensinamentos, diz que são loucura. E esses que não querem, que lutam contra, que não querem, se continuarem assim, não tem outro canto para ir, já sabe.
porque no céu não entra pecado nenhum, não entra ninguém que pratique algo mundano, que é pecaminoso. Por isso que Deus tarda em vir, porque Ele é misericordioso, Ele sabe mais do que ninguém que se vir. Muitos milhões, bilhões de almas vão sofrer. Ele quer dar mais oportunidade, mas estão abusando. Coitado do Senhor. A gente pensa, o Senhor sofre que você nem imagina, como o Espírito Santo sofre, o Senhor Jesus. A gente já sofre, a gente correndo o risco de ir para um lugar daquele, a gente sofre vendo os outros indo. Passa uma mulher com um menino autista, um menino todo sujo, desempregado, passando fome, andando por aí. A gente já sofre, criança no lixão de marido, povo queimando no inferno, multidões. Para Deus, que Deus criou essas pessoas, como é que Ele não sofre? Imagine a dor do Senhor. Por isso que Ele disse que não vai contender por muito tempo, que Ele não aguenta. Ele mesmo, Deus, já está. Os castigos, juízes que trouxe sobre Sodoma e Gomorra, sobre na época de Noé, sobre agora que vem, é tudo para chamar a atenção do povo, para o povo parar de fazer o Senhor sofrer, chorar, parar de ofendê-lo, chamando o arrependimento. É isso que é para essas cartilhas, essas coisas que está vindo. E o povo, uns chamam, está chamando muitos, mas uma grande parte não quer, não consegue entender de maneira nenhuma isso aí. Muitos não querem, fazem se distanciar mais ainda. Já estão se juntando para fazer uma marcha para a maconha e uma marcha para Satanás de 2020, né? Todo ano tem marcha para Satanás. Como tem igrejas de Satanás, né? Isso todo mundo sabe. Tem a Bíblia satânica, igreja gays. Pois é, o Papa quer atualizar as Bíblias. Tá um caos mesmo, tá um negócio. E os homossexuais, né? Querem que por fim na força continuar fazendo o que fazem e achar que vão para o céu, estão sendo enganados. Tem que mudarem. Deus está dando oportunidade. Todos nós temos que mudar, deixar o pecado. Não pode adaptar a Bíblia, a palavra de Deus, à nossa vontade, não. Não vai adiantar nada, que a gente vai perder. A Bíblia não vai mudar, não. Está escrito ali que adianta eu lá mudar a Bíblia, mas Deus não muda, não, né? Ou está me enganando? Quando chegar o juízo, aqueles que desprezaram o Senhor, optaram por estar com Satanás do que com o Senhor, na casa dele, de que glorificar Ele. Lembrando que o Herodes foi comido de bicho, porque não glorificou a Deus. Aí por aí fazem o que fazem, agora é marcha de Satanás. É complicado, como o Senhor não fica, né? Total rebelião, rebeldia. Mas oremos, pedimos misericórdia a nós e todos, e aguardamos a sua bondade, amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai querido e eterno, eu te agradeço, Pai, te agradeço pelo teu perdão e misericórdia na nossa vida, a toda a tua igreja, Senhor Jesus. Eu te agradeço por nos perdoar, meu Senhor. Te agradeço, Pai eterno e Pai querido, pela tua presença, Espírito Santo, pelos teus anjos acampados ao nosso redor, por tua bondade e misericórdia, meu Senhor, de nos abençoar, ó Pai querido,
E Pai amado, com a tua gloriosa presença, feche os olhos para terminar o culto. Não terminou o culto. Respeitar a presença de Deus. E tem de misericórdia de todos nós, Senhor, e cerca-nos com o teu amor, a tua paz. Escreve nosso nome no livro da vida e nos fortalece cada um para fazer a tua vontade. Eu te peço, Pai amado, por toda a tua igreja, entregue em tuas mãos e te agradeço, Senhor, mais uma vez pela tua morte e ressurreição no Calvário. E eis-me aqui, nós teus servos. Diga, nós concordamos em tudo que o pastor disse nessa reunião. Ligamos essa concordância até os céus, inspirada pelo Espírito Santo. Pedimos ao Pai em nome de Jesus, porque somos pecadores e aguardamos a tua bondade, Pai. Que a igreja diga que assim seja. Diga que assim seja, com toda a fé, que assim seja, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E glorifica bem forte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.